Olá, estamos começando o programa Vida e Atitude junto com você. E hoje nós vamos conversar com a Carolina Bock Maia, que vem nos falar sobre um grupo de apoio muito importante, se chama Amor Exigente. Também, em nosso programa de hoje, teremos uma bela reportagem que a Mari Romero fez com a Tati, que é uma missionária lá na Tailândia. Fique ligadinho conosco. E agora a nossa conversa vai ser com a Carol, que é especialista em saúde e coordenadora do Amor Exigente. Olá, Carol, seja bem-vinda ao programa Vida e Atitude. Olá, Clarice, é um prazer para mim estar aqui, podendo falar de uma coisa tão importante como Amor Exigente. Sim, Carol, conta para nós um pouquinho o que é o Amor Exigente. Então, o Amor Exigente é uma proposta de reorganização de vidas e que visa a melhoria dessa qualidade. Ela é pautada no estudo de 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, todos eles com uma única função: ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Veja que coisa maravilhosa. É algo assim que tem movido o meu coração há muitos anos, porque de maneira muito simples a gente consegue ajudar pessoas que chegam de forma muito sofrida lá no grupo. Então, eu creio que é um propósito de Deus mesmo a existência do Amor Exigente. Vem para somar, vem para botar o que a palavra de Deus nos ensina de forma prática. Sim, Carol. E para quem é esse grupo? Quem pode ser ajudado através dele? Eu diria que a humanidade. Veja como eu sou exagerada. Mas, na verdade, homens e mulheres, adolescentes e até crianças, mas preferencialmente pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de relacionamento, por quaisquer motivos, né? A ênfase tem sido para problemas relacionados ao uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas na família, mas ele não se restringe a isso. Eu diria que é uma proposta para qualquer pessoa que deseja, então, viver mais e melhor. Homens e mulheres, de qualquer faixa etária. Então, de uma forma geral, trata de relacionamentos. Isso. A ênfase do Amor Exigente é justamente poder ajudar as pessoas a fazerem um mergulho para dentro de si, e a partir de uma mudança em si, poder melhorar o relacionamento. Porque é interessante, todas as pessoas que chegam lá, sem exceção, querem mudar o outro. O marido, a mãe, o filho, o irmão, o vizinho, enfim, qualquer pessoa. Mas à medida que elas começam a participar no grupo e começam a entender os princípios, elas percebem, de maneira até frustrada, que elas não conseguem mudar ninguém, senão a elas mesmas. E isso é que tem feito a diferença, eu creio, na vida das pessoas que permanecem no grupo. Sim, então a mudança deve começar em nós. Isso, é verdade. E isso não é uma coisa muito fácil, porque o ser humano em geral, lá no grupo a gente aprende a usar a primeira pessoa do singular. Então eu vou fazer como se estivéssemos numa reunião. Eu, Carolina, tenho dificuldade de trabalhar com as minhas questões. Então é mais fácil achar que você, Clarice, é que é o problema no nosso relacionamento. Só que à medida que eu começo a entender que eu mesma posso fazer grandes coisas por mim, que eu decido fazer coisas mais positivas na minha vida, eu posso desfrutar de muitas bênçãos que até então eu venho negligenciando, por uma simples falta de tomada de atitude. Aliás, quero parabenizar o nome do programa, porque o grupo que eu represento chama justamente Atitude. Ah, esse é o nome do grupo, então, que você coordena. Isso. Olha só que legal. Ou seja, que é um nome realmente provocativo, Sim. que a gente quer que as pessoas parem de sofrer. É um nome forte, né? Carolina, e as pessoas vão lá, então, procuram o grupo de apoio Amor Exigente. E como que funciona todo o processo? O que acontece lá? Quantas vezes por semana vocês se encontram? Então, os grupos de Amor Exigente, eles funcionam uma vez por semana, com dia e horário livre. Por exemplo, o Grupo Atitude funciona todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Então, a duração média de cada reunião é de 2 horas. A participação é livre, aberta, gratuita e os participantes são todos voluntários. Em que pese termos uma série de profissionais frequentando, eles não estão lá porque são profissionais. Eles estão lá porque são pessoas que entenderam que as suas vidas às vezes estavam um pouco sem sentido e encontraram no Amor Exigente, na proposta do Amor Exigente, uma possibilidade de mudança maravilhosa, né? Então, podemos dizer que é um trabalho multiplicador. As pessoas foram ajudadas e depois vão lá para ajudar. Isso. Na verdade, as pessoas são assim. No nosso grupo, criamos uma frase, que até vai virar um livro. Eu espero que muito em breve eu possa voltar aqui para comentar sobre o livro. Claro. E o título do livro vai ser assim: Sofrer é fácil e ser feliz é trabalho.
Por incrível que pareça, a maioria das pessoas, inclusive eu mesma, quando fui ao Amor Exigente, acreditava que o sofrimento era o único projeto de vida passível de existir na minha vida. Veja. E aí as pessoas acabam se acostumando com o sofrimento de uma maneira tão grande que quando lhes é feita uma proposta de mudança ou abre-se uma possibilidade de fazer algo diferente, as pessoas não querem. Elas estão tão envolvidas no sofrimento que acabam se sentindo assim, a autopiedade toma conta das suas vidas e elas acabam então tendo como projeto de vida o sofrimento. É uma coisa até meio maluca, mas acontece todos os dias. Então o efeito multiplicador ele se dá na medida em que as pessoas ultrapassam essa ideia, conseguem entender que tem algo mais além do sofrimento e aí continuam frequentando e falando para um, para outro, e aí as coisas vão acontecendo. Que interessante, Carol. Logo, logo a gente continua a nossa conversa. No próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. No jogo da vida a gente tem que vencer. E é por isso que a gente tem um programa que pode ajudar você a crescer espiritualmente e também levar outras pessoas a Jesus. Jogada Perfeita. É uma maneira de você aproveitar as Olimpíadas e investir na sua própria jogada da vida e ajudar outros a serem vencedores nessa vida com Jesus. Participe do projeto Jogada Perfeita. Voltamos com o programa Vida e Atitude e hoje a nossa conversa é com a Carolina Bock Maia, ela que é coordenadora do grupo de apoio Amor Exigente. E ela está aqui nos contando como funciona tudo isso. Carol, você nos falou mais ou menos como que é o Amor Exigente, quem que pode procurar são homens e mulheres, enfim, a família toda, porque trata de relacionamentos, Isso. certo? Agora eu queria te perguntar o seguinte, você lembra de alguns casos que aconteceram com pessoas que foram lá e conseguiram ter as suas vidas transformadas? Bem, são inúmeros os casos que marcaram a minha vida nesses 19 anos que eu tenho frequentado o Amor Exigente. Mas eu vou citar um deles que foi emblemático para mim, porque foi uma senhora de aproximadamente uns 70 anos de idade, que frequentava as reuniões sempre numa postura de muito sofrimento, e ela tem um filho de 52 anos que há 40 fazia uso de álcool. Dependente de álcool, assim, praticamente sem esperança. Essa mãe chegou no grupo com 70 anos de idade, aposentada, filho, né, cuidando desse filho como se fosse um bebê, porque o alcoolismo faz isso na vida das pessoas, né, vai regredindo, vai tendo comportamento de criança e depois até de bebê, cuidando desse filho assim, mas sem esperança. E um dia, depois de algumas reuniões, ela entendeu que se ela não fizesse alguma coisa, se a mudança não acontecesse nela, ela talvez nunca obtivesse uma mudança no seu filho. E ela decidiu então a fazer uma coisa muito simples. Ela decidiu passar um final de semana com a sua filha casada num outro município. Você vê que não era nada tão difícil, mas ela não conseguia fazer isso. Ela foi super encorajada pelas pessoas do grupo e ela foi naquele final de semana. Só que ela foi sem avisar esse filho. Foi simplesmente visitar a filha. E quando esse filho retornou para casa no final de semana e que não encontrou a mãe, encontrou um vazio, um silêncio,
pela primeira vez em 40 anos de uso de álcool de forma abusiva, já dependente mesmo, ele pediu ajuda. Então essa mãe, quando ela volta para o grupo e conta que uma simples mudança na vida dela, dessa forma, de ter deixado, entre aspas, ele sozinho, foi suficiente para ele engatar uma nova vida, buscar ajuda, buscar tratamento. Esse é um exemplo emblemático porque ele ficou bebendo durante 40 anos. Muito tempo. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Agora, não tem só esse. A gente tem uma outra situação envolvendo uma família inteira, mas que procuraram inicialmente 2 irmãs. Uma irmã acompanhando a outra, porque a outra se dizia querendo se separar, porque não aguentava mais a convivência com o marido. E a gente, no Amor Exigente, desenvolve uma escuta qualificada. A gente não julga as pessoas, a gente respeita o momento de cada um, a gente espera que a pessoa coloque para fora as suas questões. E essa pessoa, então, que procurou o grupo porque a dificuldade de relacionamento com o marido, na verdade, era ela que fazia uso da substância. Ela fazia uso de cocaína, ainda do tempo não crack, mas a cocaína mesmo. E aí toda aquela dificuldade fez com que a sua irmã, que a acompanhava, pudesse entender a proposta, pudesse fazer com que o marido daquela moça que fazia uso da cocaína, então, se atentasse que ele poderia ajudá-la. E a partir de 2 irmãs que procuraram, uma delas negando o problema, achando que a dificuldade era com seu marido, fez com que toda a família começasse a frequentar o grupo. E a partir de então a gente não teve só uma melhora na questão da dependência química da cocaína, mas toda uma reorganização da família como um todo. Frequentaram 6 pessoas o grupo e aí a gente pôde acho que contabilizar, digamos, várias melhorias. A gente tem, cada reunião ela é assim inesperada. A gente sempre tem pessoas, em todas as reuniões chegam pessoas muito desesperadas. Por exemplo, na semana passada nós tivemos uma mãe que chegou junto com o seu filho, que tinha acabado de fugir da clínica e foi atrás da mãe lá no grupo. E a mãe não esperava essa reação, nós também não. Foi uma coisa muito assim movimentada a reunião, porque a gente teve que acolher a mãe, acolher esse moço que tinha fugido da clínica, ajudá-lo a voltar para a clínica, acalmar essa mãe. Quer dizer, o Amor Exigente ele é rico de experiências, não apenas relacionadas à dependência química, mas fortemente relacionadas à dependência química. Eu diria que teve uma pessoa, por exemplo, que estava com dificuldade de emagrecer. Ela não conseguia olhar no espelho, porque ela estava se sentindo feia e a dificuldade de relacionamento era com ela mesma, não era com as outras pessoas. E a gente até ouviu um programa sobre vergonha, e ela tinha vergonha dela mesma, né? Então ela começou a frequentar o grupo e começou a perceber que ela valia mais do que o peso e assim por diante, ela foi se encaixando na vida. Então o Amor Exigente, para mim, ele hoje representa um local de fácil acesso, onde as pessoas podem lidar com as suas dores, as mais variadas possíveis, ou relacionadas à dependência química, ou relacionadas a qualquer outro tipo de relacionamento. Tivemos uma história muito triste também, entretanto, uma mãe que teve seu filho assassinado, mas que continuou frequentando o Amor Exigente, porque a despeito do sofrimento com a morte do seu filho, ela entendeu que o Amor Exigente era para a vida dela, para o resto da sua vida. Então o Amor Exigente é surpreendente, porque ele é rico de significados e rico de emoção. A gente não tem monotonia no Amor Exigente. Inclusive hoje é dia da reunião do grupo que eu coordeno e a gente acaba vendo que a gente sai de casa assim com o coração aberto para receber o que aparecer. Pode ser que surjam casos já conhecidos, mas pode surgir uma situação bem nova. Que lindas essas histórias de superação e transformação que você contou, Carol. Com certeza, histórias diferentes, mas muito bonitas. E com certeza os nossos telespectadores estão querendo agora o contato para quem está precisando de ajuda, precisa buscar esse tipo de transformação, relacionamento familiar ou até pela dependência química. Qual seria o contato, então, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando hoje? Então, você pode encontrar isso facilmente no site do Amor Exigente. E ele é amorexigente.com.br. Se você colocar uma barra e depois localize, você pode encontrar um grupo em qualquer cidade do Brasil. Inclusive, o Amor Exigente agora já está na Argentina, no Uruguai, então se você for viajar de férias ou agora, enfim, estiver fora do país e precisar de ajuda, basta você procurar nesse site que eu
disse, mas vou repetir para você. amorexigente.com.br/localize. Ali você vai encontrar um grupo mais próximo da sua casa ou de onde você estiver. Agora, minha sugestão é a seguinte: não deixe que o problema cresça de tamanho. Tome uma atitude o quanto antes. Você não vai se arrepender, certamente. Carolina, muito obrigada pela entrevista e esperamos que você possa estar mais vezes conosco. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar um programa assim tão importante como Amor Exigente. E agora nós vamos acompanhar uma bela entrevista que a Mari Romero fez nos nossos estúdios de Pão Diário com a missionária Tati, lá na Tailândia. Eu estou recebendo aqui em casa uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito especial. E eu quero que ela se apresente para vocês, porque a história dela é incrível, a gente vai conhecer agora. Meu nome é Tatiane, né? Tati Araújo. Eu sou de uma cidadezinha muito pequenininha no interior do Paraná, chamada Arapoti. E no ano de 2011, eu fui para o Nordeste do Brasil, já como missionária. E lá eu comecei a desenvolver um trabalho com orfanatos. E foi lá onde Deus acendeu realmente no meu coração. O que eu estava fazendo no Brasil realmente era algo muito importante, mas que havia mais pessoas para fazer isso dentro do Brasil. E eu lembro que eu comecei a orar sobre isso e pedir para Deus: Deus, qual é o povo, qual é a nação, qual é o lugar específico para eu desenvolver esse chamado. Então, que eu ouvi falar sobre um país chamado Tailândia e sobre um povo denominado asiático. Muitos estrangeiros, quando eles se aposentam, um dos países que eles escolhem para continuar ou descansar, né, ou terminar a sua vida é a Tailândia. É um país turístico de uma cultura muito linda. Porém, hoje na Tailândia, o índice muito alto que nós temos é de tráfico humano e prostituição. Não só mulheres, né, mas também os meninos, as crianças. Mas para as meninas, isso se torna, elas são como um objeto sexual. E é algo muito enganoso, porque a moeda é muito baixa, né? Então elas vão ter que trabalhar muito, muito, muito e nunca vão conseguir alcançar, por exemplo, comprar uma casa ou dar uma vida confortável, ou mais do que isso, para os pais ou para os familiares. Então isso acaba se tornando uma mentira, né? Um engano. E a questão religiosa lá? Existe perseguição? Existe uma igreja oficial? Como é a relação dessa religião com essa realidade de prostituição? A religião principal da Tailândia é o budismo. 95% do país é budista, né? Inclusive o rei e toda a família real. Então eles respeitam muito essa filosofia budista, né? E perseguição, ela existe não para nós, estrangeiros. Nós conseguimos desenvolver um trabalho evangelístico, não com toda a liberdade que nós temos no Brasil, mas a gente consegue ainda desenvolver. Porém, um tailandês budista que se converte ao cristianismo, ele sofre perseguição da própria família. Nós temos casos de meninas que estão conosco, no nosso convívio, que tiveram que escolher ou Jesus ou a família. Ou seja, continuar no budismo ou renunciar e sair de casa pelo cristianismo. Eu queria saber sobre a organização, porque você não está lá do nada. Isso. Você está inserida num contexto maior, legalmente lá, Sim. Né? Como é que foi isso? Eu trabalho faço parte de uma organização chamada AMO, que é Asian Mission Outreach. E essa fundação, essa ONG, ela está registrada no país como uma instituição de ensino. E nessa ONG nós oferecemos aulas de inglês, reforço, né, de inglês, porque eles estudam inglês na escola. Então nós entramos com reforço de inglês, mas na área de conversação, né, para eles praticarem mais o inglês.
e também aulas de música, porque o tailandês ele gosta muito da música, da arte, da dança, né? E essa organização ela nos recebe em Chiang Rai, que é a sua base principal na Tailândia, onde eu moro e vivo, e ela nos legaliza como voluntários dentro do país. E através disso nós recebemos muitos jovens e adolescentes na procura do inglês ou da música. E a partir daí nós desenvolvemos um relacionamento com eles até chegar o ponto, né, de abertura deles para que a gente possa então falar da nossa fé, do cristianismo. O meu trabalho, o meu ministério hoje dentro da Tailândia é na área de prevenção contra a prostituição e o tráfico humano. Eu conheci essas meninas, elas trabalhavam no restaurante para poder se sustentar. Toda vez que eu ia lá, elas vinham me servir. E por eu falar o tailandês fluentemente, eu comecei a desenvolver um relacionamento com elas, de amizade mesmo, né? De como você tá, depois daqui o que você vai fazer, você está estudando, né? Duas delas não estavam na escola, por não ter condições de pagar. E a partir daí, desse relacionamento, dessa necessidade delas, que surgiu o meu ministério, que é chamado Casa da Graça. O que o Ministério Casa da Graça oferece para essas meninas é o pagamento da escola delas, né? Nós vamos lá, nós matriculamos elas e pagamos pela sua escola. Nós oferecemos dentro da AMO, que é a ONG, aulas de inglês, aulas de música. Todas elas, né, as 5 meninas que estão na Casa da Graça hoje, elas tocam algum tipo de instrumento, né? E isso é uma maneira de elas se desenvolverem também de uma maneira muito linda, que é dentro da cultura delas. E o principal, né, que nós oferecemos, que é o amor de Jesus, né? Nós as evangelizamos, né? Elas se rendem a esse evangelho que traz para elas não só palavras, mas ações, e traz para elas esperança. E aí nós discipulamos elas. E esse discipulado é contínuo, porque nós vivemos juntas na mesma casa. Então é muito intenso, né? E a partir daí nós também treinamos elas a serem futuras líderes, né? Hoje elas fazem parte de um grupo de louvor, né, na igreja que nós mesmos plantamos, porque na Tailândia nós temos pouquíssimas igrejas, né, por causa da religião predominante. E hoje elas conseguem ensinar outros aquilo que elas têm aprendido no seu dia a dia, dentro do Ministério Casa da Graça e dentro da ONG. Hoje elas mesmas dão aula de piano para outras, elas dão aula de violão para outras, né? E elas também têm sido testemunhas de que é possível não entrar por esse caminho de prostituição ou tráfico humano, mas sim ter uma redenção de história, de vida. E isso também tem alcançado os seus familiares que vivem nas montanhas. Então também todos os sábados nós vamos até as montanhas, até os seus lares, para encorajá-los, para falar do amor de Deus, levar a palavra de Deus para eles, e mais do que isso, o próprio testemunho das filhas, das amigas, das sobrinhas que estão vivendo isso. Então, crescendo cada vez mais na sua história com Deus, no relacionamento com o Senhor e no plano e propósito de Deus para a vida delas. Você falou e apontou aqui para a Bíblia, né? Falando sobre essa redenção, sobre essa esperança. Eu sei que você tem uma vida firmada na palavra. Sim. E eu queria que você deixasse pra gente, primeiro, uma fórmula, assim, um modo de como a gente aqui, de tão longe,
pode fazer a diferença na vida dessas crianças, dessas meninas que estão tão longe, de como um brasileiro que está ouvindo a gente agora, falando de tráfico humano, que é uma coisa que parece tão distante de nós, né? Como a gente pode ajudar? Sim, a fórmula, ela já está em nós, né? O que nós temos que fazer é colocar em prática. Uma das coisas que eu sempre compartilho com as pessoas, né? É orando, intercedendo por nós, porque o que nos sustenta dentro desse país, né? Que é tão voltado para a filosofia budista, realmente são as orações, né? E é ofertando, é contribuindo. E também uma das formas que eu particularmente eu gosto muito é receber pessoas lá. Porque, como você falou, né? A gente falando de tudo isso já emociona. Imagine você lá, convivendo com eles, vendo a realidade deles, né? Então não é impossível, né? Eu sempre tenho recebido pessoas lá, eu encorajo pessoas, realmente. Venha e conheça a outra realidade, conheça o que nós fazemos lá, o que Deus tem usado a gente para fazer naquele lugar. E a outra forma realmente é se envolvendo com a gente, né? De alguma maneira, através da nossa página, né? No Facebook, deixando palavras de encorajamento, um apoio, né? Pra gente ali também é muito importante, algo que nos sustenta, nos dá um novo fôlego para continuar. E se a gente quiser deixar também um recadinho para essas crianças, para essas meninas que estão lá, você traduz para elas. Sim, também, né? traduzo. Quiser mandar mensagens, vídeos, elas também se sentem muito valorizadas. A gente vai deixar todas as informações aqui no vídeo também, para quem quiser contribuir, também ter acesso a isso. Sim, sim. E agora eu queria ouvir o que você tem para dividir com a gente. Sim, palavra. sim. Uma palavra que Deus me deu com relação ao trabalho na Tailândia, né? A esse ministério. Está lá em Efésios 3:8, que fala que, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E é o que eu sempre digo, para cada cristão, para cada filho e filha de Deus, o que você tem em suas mãos pode alcançar a vida de muitos. Por mais que você se sinta o menor dos menores, você acha que não tem muito conhecimento, muito potencial, a palavra de Deus é clara. Aquilo que você tem é muito precioso nas mãos do Senhor para alcançar brasileiros, né? Para alcançar asiáticos, para alcançar os não alcançados. Então é essa graça, né? Que nós vivemos a cada dia e buscamos mais o Senhor. E nós temos uma riqueza, né? A anunciar a essas pessoas, que é a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, Tati. Estou muito honrada de você estar aqui na minha casa. É uma honra receber você. Quero te agradecer de coração. Obrigada. Que Deus abençoe muito e ainda Amém. vai multiplicar com certeza muito esse teu trabalho lá. Amém. Pode ter certeza que a gente vai estar aqui orando por você. Amém. Muito obrigada. Obrigada por me receber na sua casa, por esse tempo tão precioso de poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e através de mim. Obrigado porque não me sinto sozinha, mas eu sinto que várias pessoas estão junto conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Excelente entrevista com a Mari Romero e a Tati, que é missionária na Tailândia. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco deste projeto. E deixamos aqui os nossos agradecimentos a você que esteve acompanhando conosco mais um Vida e Atitude. Que Deus o abençoe.